Olha, já vou avisar logo de cara para você, prepare-se, tá? Prepare-se porque esse vídeo aqui é um vídeo que vai te deixar revoltado, vai te deixar revoltada. O retrato que nós estamos vendo no nosso país agora, o retrato político, é uma das coisas mais nojentas da história. O que está acontecendo agora com a extrema-direita à frente do Congresso, junto com esse grupo do Centrão, que é de direita, é a direita e a extrema-direita. O que eles estão fazendo é não apenas uma questão repugnante, é uma situação que traz uma revolta incontrolável naqueles que têm o mínimo de consciência cidadã. Se você é uma pessoa que vê o nosso país com respeito, que entende que nós temos todas as possibilidades do mundo de crescer, desenvolver, nós temos condições de sermos um país melhor, você vai ficar chocado, vai ficar chocada com o que você vai ver agora. O Congresso, essa semana, ele se mostrou tal como ele é. Os líderes que lá estão, Alcolumbre, esse Hugo Mota, e as pessoas que estão, na verdade, na frente do poder do Congresso, essas pessoas se mostraram como elas são. Eu vou trazer aqui para você, logo de cara, para você entender o que de fato está acontecendo. Eles estão agora fazendo um trabalho de avanço para eleger senadores em 2026. A campanha de 2026 já começou, tá? Nós já estamos em 2026, na campanha de 2026. Tanto que eles estão fazendo um trabalho, inclusive agora, né, domingo, vai ter mais uma reunião bolsonarista na Paulista, né, mais uma dessas cornociatas que eles fazem lá, mais uma parada do orgulho gado. Isso vai acontecer domingo agora. E eles fizeram, eu considero até interessante, porque eles fizeram a chamada do Bolsonaro para a parada do orgulho gado domingo e colocaram depois a fala do Bolsonaro para Alexandre de Moraes. Uma coisa é como eles veem o Bolsonaro. Eles veem o Bolsonaro como o mito, como o herói, como aquela pessoa com super, ele é o cara, ele é muito bom e não sei o quê. Outra coisa é como o Bolsonaro vê essas pessoas. Porque o Bolsonaro vê essas pessoas como malucos. Então, essa chamada para domingo, eu acho ela interessante porque ela traz o Bolsonaro chamando as pessoas e depois como o Bolsonaro chama essas pessoas. Olha só. Mais uma vez, eu te convido. No próximo dia 29, domingo às 14 horas, na Paulista. A luta continua. Por democracia, por liberdade, por justiça. Compareça. Agora tem sempre os malucos ali que fica aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. E nós tocamos o barco, né? Me entender, é internar quem tivesse com uma intenção dessa natureza. As Forças Armadas, missão legal dada é missão cumprida. Eles ficam o tempo todo usando esse clesão, né? O sujeito que já estava bem mal, aí resolve invadir lá os prédios, foi preso dentro do Senado. E aí vai lá o Bolsonaro, para o Bolsonaro ele é um maluco. Para o Bolsonaro, aquelas pessoas que estavam no 8 de janeiro são todos malucos. Para o Bolsonaro, esse pessoal que vai domingo lá, bater palma para ele, falar mito, mito, é tudo maluco. Essa é a realidade. E eles já estão em campanha. E a campanha, você vai ver domingo o Bolsonaro falar isso. Eles querem eleger senadores. E qual é o objetivo de eleger senadores? Eles querem que esses senadores avancem contra o judiciário. Porque agora já não cabe mais perseguir o Alexandre de Moraes. Eles querem perseguir o outro ministro, que você talvez até desconfie quem é, porque nós colocamos aqui na nossa thumb, né, na nossa figurinha aqui, na nossa capa do vídeo. Mas eu quero que você veja a jornalista falando sobre isso, para você entender o que está por trás desse pedido de impeachment que eles querem fazer com o Flávio Dino. O Supremo está bem ressabiado com essa potencial avalanche a partir de 2026. No sentido de impeachar ministros do Supremo, e o Flávio Dino entrou na roda. Antes só se falava de impeachment, o bolsonarismo fala muito de impeachment do Alexandre, e o Centrão começou a falar de impeachment de Flávio Dino. Mas, além disso, ainda tem a possibilidade de se mudar a sistemática do Supremo. Ou você alterando a idade para aposentadoria, o que faria com que os ministros que jogam
por um lado ou que pensam de uma forma saiam e o próximo presidente da República, se fosse de direita, por exemplo, indicasse novos, e aí você muda a correlação de força, ou pior ainda, aumentar a composição do Supremo. Ao invés de 11 ministros, o próximo presidente da República indicar mais ministros para poder mudar, assim, a correlação de força também. Posso fazer Algo que o Hugo Chávez fez. Você percebeu essa última frase? Nós colocamos aqui o vídeo daquele neto do ditador, aquele criminoso, um foragido da justiça, que se pisar aqui no Brasil é um pé no aeroporto e outro na cadeia. Nós colocamos o vídeo dele indo até o Congresso lá nos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos, tá lá escondido nos Estados Unidos há 10 anos, né? E aí ele diz lá no Congresso dos Estados Unidos que o Brasil quer virar uma Venezuela, que o Brasil tem uma Venezuela especial, uma super Venezuela aqui. Só que você percebeu essa última frase? Que eles, a extrema-direita, está fazendo o que o Hugo Chávez fez nessa história de querer aumentar o número de ministros para que um presidente da extrema-direita pudesse indicar mais ministros, essa história toda de perseguir mesmo, está perseguindo ministros do STF e tudo mais. E aqui nós temos uma situação muito importante para você entender um pouco mais sobre por que esse avanço da extrema-direita contra o STF e agora contra o Alexandre de Moraes e, junto com ele, o Flávio Dino. Mas o que realmente pesou são as investigações no Supremo Tribunal Federal que estão na mão do ministro Flávio Dino sobre as emendas, especialmente emendas PIX, porque hoje já há claro no mundo político profundo que elas pegam o União Brasil, nomes importantíssimos do União Brasil. Não é à toa que Antônio Rueda, presidente do partido, esteve hoje com Lula, isso não pode passar em branco, e Davi Alcolumbre quis dar um troco no governo. Por quê? Por que o governo? Porque o governo e Flávio Dino são vistos como uma coisa no Congresso. O que eu ouvi dentro do governo, mesmo que o governo fosse pedir para Flávio Dino pegar leve, tirar o pé do acelerador, e não vai, como gostaria Alcolumbre e outros nomes da política. União Brasil, Davi Alcolumbre é do União Brasil. Ele é do União Brasil, presidente do Senado, né, muito próximo, e União Brasil muito próximo também do PP. Mas mesmo que pedisse, Dino não faria isso. E aí, por que Hugo Mota? Bom, Hugo Mota precisava aprovar a ampliação no número de deputados, inclusive para o seu próprio estado, isso era o interesse, e tinha muita resistência no Senado. E Davi Alcolumbre trabalhou os senadores e mais, foi ele próprio votar, geralmente o presidente não vota, ele desceu para votar. Então, esse trabalho... E garantiu a aprovação. Foi por um voto. Por um voto dele. 41 a 40. Então, o governo sabe que está emparedado por uma investigação que está no Supremo e não é emendas que vão ser pagas, estão sendo pagas, é o que já foi, e as investigações são de arrepiar. É uma informação que você tinha também, né, já há bastante tempo, que o que está se descobrindo não é pouca coisa e é isso que está deixando o mundo político inquieto. E aí você pega um sujeito como o Alcolumbre, que ele, o próprio Alcolumbre, tem um ministro dele no governo. Ele indicou um ministro dele para o governo. E você vê ele fazendo esse tipo de coisa. Ele desce para votar e o voto dele foi o fundamental, porque foi a diferença de um voto, foi exatamente o voto dele que dá o sucesso para essa sacanagem feita contra o governo pelo Senado. E aí você observa uma questão. O objetivo qual é? É tentar perseguir o Flávio Dino por conta de uma ação que eu considero, assim, vou mostrar aqui para você, que ela é importantíssima contra as questões ligadas a essa herança maldita do Bolsonaro, que é o orçamento secreto, que agora são essas tais emendas PIX. Eu quero trazer para você uma informação de agora há pouco, né, minutos antes de eu gravar esse vídeo aqui, tá? Deputado federal é alvo de operação da Polícia Federal que investiga desvio de emendas. Prefeitos foram afastados. Com aval do STF, deputado Félix Mendonça é alvo de mandados. Assessor dele é suspeito de ser operador do esquema de repasses a municípios baianos. E aqui eu quero trazer para você, olha só, o assessor do deputado, aqueles que foram alvos da operação, o prefeito de Ibitanga, uma cidade da Bahia,
o prefeito de Boquira, outra cidade da Bahia, e também o ex-prefeito de Paratinga. O que acontece? Olha lá os crimes. Os crimes apurados incluem integrar organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos e também lavagem de dinheiro. O que esse pessoal faz? Esse orçamento secreto e agora essas emendas PIX, elas têm uma questão que é fundamental. Você não precisa colocar, por exemplo, a finalidade daquela verba. Você simplesmente vai destinar a verba. Então tem uma verba, você tem lá uma verba para você destinar para uma cidade, você não precisa falar qual é o projeto, para quem está destinando, para qual finalidade, nada. Você não fala nada. Você só chega lá no prefeito e fala, toma, 15 milhões, 20 milhões. Aliás, 15 milhões é o valor que a esposa do Moro destina para verbas, essas tais verbas aí de emendas PIX, tá? Que você não sabe, é um buraco sem fundo. É uma incógnita também. Você não sabe. São bilhões na mão dessa gente, tá? Que eles simplesmente não tem como fiscalizar, não tem como acompanhar. Eles vão lá, dão para o prefeito esse dinheiro, o prefeito dá uma parte para eles lá, fica tudo por isso mesmo. O prefeito nem necessariamente precisa fazer a obra, eles ficam malcomunados ali com outras empresas, essas empresas entram nesse rolo todo, entendeu? Dão licitação falsa, enganam todo mundo. Isso é uma loucura, gente, que não tem tamanho. Só para você ter uma ideia, nessa reportagem aqui, o orçamento secreto institucionalizou a corrupção. Quem diz é o diretor da Transparência Internacional, Bruno Brandão, que elogia medidas do STF, quem? Do Flávio Dino, que suspenderam repasses de emendas parlamentares em reação ao aumento de denúncias sobre desvios de dinheiro público. Gente, o que está acontecendo aqui é o seguinte, isso daqui, na hora que começar a descobrir o que eles estão fazendo com essas emendas secretas, repito, herança maldita de Bolsonaro, que ficava aí andando de moto para a rua e deu o governo, deu a presidência, deu o executivo na mão de gente como Ciro Nogueira. Esse pessoal todo aí que agora é super oposição ao Lula. Não podem mais roubar, não podem mais meter a mão. Aí agora é oposição ao Lula. Vamos colocar o Bolsonaro de volta, porque o Bolsonaro deixa a gente fazer isso. Herança maldita do bolsonarismo. E aí o que acontece? Aqui nós temos o maior caso de corrupção do mundo. São bilhões. Orçamento secreto, essas emendas PIX, é o maior caso de corrupção do mundo. São bilhões. E quem está à frente? Quem está fazendo um trabalho para dizer, não, vamos ver o que está acontecendo aí? Flávio Dino. É o Flávio Dino. E aí você fala, mas não é possível. Então, por que se eles não estão roubando, se não tem corrupção, o que eles estão temendo? Não tem que ter medo disso. Mas não, nós temos uma situação, como foi dito pela jornalista, ali nós temos gente, por exemplo, do União Brasil, que agora tem uma fusão de partidos, vai ficar uma bagunça. O PP, né, o Partido Progressista, também numa fusão, o Partido Progressista que é do Ciro Nogueira. E eles meteram a mão e agora pode ser aquela coisa assim de todo mundo perder mandato, de todo mundo ir preso, porque logicamente roubaram. Aí vão contra o Flávio Dino. Olha, eu quero trazer aqui uma postagem, tá, da Beta Bastos. Flávio Dino acionou o Conselho Nacional de Justiça para investigar os penduricalhos pagos retroativamente a magistrados do Tribunal de Justiça de Rondônia. A denúncia envolve valores que chegaram a R$ 1,5 milhão por magistrado, sob a justificativa de adicional por tempo de serviço. Veja bem, a farra do dinheiro público foi autorizada por uma decisão administrativa interna do próprio Tribunal de Justiça de Rondônia. Então, eles beneficiaram eles mesmos, eles beneficiaram parte dos membros da corte com valores milionários, retroativos, referentes a vantagens pessoais. É o próprio Tribunal de Justiça colocando no bolso deles mesmos essa fortuna.
Olha o que está acontecendo, gente. E aqui, quem está fazendo isso? Olha só. O Dino, ele determinou que o Conselho Nacional de Justiça obtenha todos os contra-cheques de magistrados ativos e aposentados entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024. Chegou lá e falou, não, eu quero aqui na minha mão. Flávio Dino, quero aqui na minha mão, ó, eu quero saber quanto que vocês receberam, como é que é essa história aí de vocês colocar mais de 1 milhão aí, 1,5 milhão no bolso, que história é essa? Pediu aqui, ó, tá aqui. Segundo o ministro, essa decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia pode ser inconstitucional, fere os princípios como legalidade, moralidade, impessoalidade. Gente, esse é o trabalho do Flávio Dino. Se você acha que ele está voltado apenas para deputados, não, isso é uma perseguição do Flávio Dino aos deputados bolsonaristas e tudo mais. Olha o que ele está fazendo com relação à moralidade necessária para lá no Tribunal de Justiça de Rondônia. Agora eu quero fazer uma questão aqui para você que eu acho importantíssima, tá? Somente alguém como um ministro do STF é que pode encarar uma parada dessa. Sabe? Imprensa, imagine um dia que um jornalista fazia alguma coisa contra um Tribunal de Justiça. Imagine isso. Imagine um cidadão comum, uma pessoa, um cidadão querer punir juiz. E o Flávio Dino está fazendo isso. Porque o Flávio Dino tem uma vantagem enorme. Ele esteve por trás de situações envolvendo... Ele foi governador de estado, era senador. Então ele tem uma experiência no executivo, uma experiência no legislativo e, obviamente, no judiciário. Ele é ministro do STF. Então essa experiência faz com que ele tenha condições de trazer respostas muito mais objetivas, porque ele sabe como que as coisas funcionam. Então veja bem, esse é o Flávio Dino. É importante você entender. E eles estão perseguindo o Flávio Dino. Eles querem o impeachment do Flávio Dino. Quem? A extrema-direita. Gente como esse Sóstenes Cavalcanti. Toda vez que você ouvir o nome Sóstenes Cavalcanti, você tem que ouvir junto o nome Silas Malafaia. O Sóstenes Cavalcanti só existe porque o Silas Malafaia faz com que ele exista. Porque o Sóstenes Cavalcanti é o Silas Malafaia. É o Silas Malafaia que faz com que o Sóstenes Cavalcanti seja eleito. Ele faz campanha. O Silas Malafaia não se candidata, mas ele diz, olha, esse aqui sou eu. Vote nele que está votando em mim. E aqui é o golpe final. É a coisa mais assim nojenta. Eles, para pressionar, para que o Flávio Dino pare de investigar, eles estão ameaçando soltar todos os bandidos nesse processo de anistia. Inclusive esses militares aí que planejaram morte do Lula, do Alckmin, o próprio Bolsonaro e tudo mais. Olha só. Lídia Rodrigues, que fez a seguinte apuração com o deputado Sóstenes Cavalcanti, que é o líder da oposição na Câmara. Ela conversou, teve uma longa conversa com ele, uma conversa em que ele faz diversos diagnósticos, e ele diz o seguinte, que não tem a ver com o Senado, mas que o Hugo Mota teria conversado com ele e dito que está trabalhando num projeto de anistia para ser apresentado em cerca de 3 semanas. Entendeu por que eu disse no começo do vídeo que você ia ficar revoltado, que você ia ficar revoltada? É por isso. Porque não há limites. Porque essa gente, eles são baixos, eles são nojentos, eles são repugnantes. Isso é a extrema-direita, gente. Isso é essa direita brasileira. É isso daí que você está vendo. Eles tomaram o Brasil e eles estão fazendo com que tudo conflua a favor deles, passando por cima de todo mundo como rolo compressor, e agora vão estar lá domingo. Vão estar domingo todo mundo babando o ovo em cima desse Bolsonaro. Em cima, vai estar o Sóstenes Cavalcanti lá. Vai estar todo mundo batendo palma para esse pessoal. E é isso que eles estão fazendo com o nosso país. É isso. É por isso que não tem jeito, sabe? Não tem outra alternativa. Para mim, nós deveríamos estar nas ruas. Aqueles que não é a esquerda, não somos, porque você está falando que você é esquerda. Não é somente a esquerda. Todos aqueles que defendem o país de verdade. Porque esses caras que fazem isso aí, eles se auto-intitulam patriotas. Olha o que estão fazendo com o país. Tinha que estar todo mundo na rua.
E, para mim, na minha opinião, o Lula tinha que correr com esses ministros todos aí de centrão, porque simplesmente são vagabundos a maioria. A maioria. Né? Porque você pega um sujeito como esse Alcolumbre, que indica um ministro dele para o governo para fazer esse papel que ele está fazendo, para fazer essa sacanagem que ele está fazendo, traidor. Traidor do Lula? Não, traidor do Brasil. Hugo Mota, traidor do Brasil. Eles são contra o Brasil. Eles são a favor deles mesmos. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. A gente sempre pede para você encaminhar o nosso vídeo, né, compartilhar os vídeos, para que outras pessoas possam ter um choque de realidade. Especialmente esse pessoal que é iludido aí com esquerda e direita. Compartilha esse vídeo, para que eles vejam o que está acontecendo. Por que estão perseguindo o Flávio Dino? O que eles têm de interesse por trás? Não se esqueça, além de dar o seu comentário, o seu like, se inscreva aqui no canal. É muito importante a sua inscrição. É muito importante. Se inscreva no canal, fortaleça o nosso trabalho. Todos os dias a gente está aqui para você. A gente tem aquela dica especial da renda extra. Cadê o nosso celular? Está aqui, ó. Apenas com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, você já pode ter uma renda extra. Essa escola de negócios tem mudado a vida das pessoas. Eu vou colocar aqui nos próximos vídeos depoimentos de pessoas que têm a sua vida mudada com essa escola de negócios, trabalhando apenas com o celular. Apenas com o seu celular, você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser. Pense nesta possibilidade e para você saber um pouco mais, eu mesmo explico tudo para você, sou eu mesmo que explico tudo para você. Entra aqui nesse primeiro comentário fixado, tá vendo um comentário fixado aqui embaixo do vídeo? É o primeiro comentário fixado, eu explico tudo para você. E infelizmente, essa semana a gente perdeu um apoiador do nosso Apoia-se e a gente precisa manter os apoiadores aqui no nosso Apoia-se. Então eu quero pedir para você, se você puder, seja um apoiador do nosso Apoia-se. A gente sempre tem no final dos vídeos esses pedidos porque nós vivemos do nosso trabalho. E para que a gente possa manter o nosso trabalho, a gente precisa dessa ajuda. Se eu fosse um sujeito como um juiz, que eu posso dar para mim mesmo R$1,5 milhão, eu nem precisava fazer nada. Eu só ia gravar vídeo aqui para você e a gente não ia fazer esse pedido. Mas precisamos de apoiadores no nosso Apoia-se. Por favor, se você puder, avalie essa possibilidade, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Bom final de semana para você, bom final de semana para você. Não se esqueça, eu nunca seria um juiz que ia fazer uma sacanagem de 1 milhão, mesmo se eu fosse um juiz, tá? Eu nunca ia roubar R$1,5 milhão aí na base da treta. Eu nunca faria isso, mesmo se eu fosse o juiz. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.